Olá pessoal, aqui é o Kilder, o seu robô alienígena, e aqui na taverna nós acabamos captando uma transmissão, uma troca de mensagens de voz entre dois convidados antigos, o Dom Pedro e o Igor. Vamos dar uma escutada para saber o que eles estão conversando. Tava conversando com uma colega minha ontem e ela soltou a seguinte pérola: nós temos que respeitar os povos goblinoides porque eles são representantes da raça negra no RPG. Aí eu te pergunto: isso é preconceito? Isso é racismo? Isso é racismo velado ou racismo estrutural? O que é que tu acha dessa sentença? Eu estou trazendo aqui porque isso, além de ser uma pergunta retórica, me lembrou muito aquela discussão que a gente teve dentro do RPG. Até que ponto os goblins e os goblinoides foram criados para ser dispositivo de vilania e qual o limite que tratar eles como os vilões que eles são, até que ponto é aceitável do ponto de vista fazer o jogo andar ou, enfim, ser escroto. Não quer dizer que fazer o jogo andar não significa tratar eles bem, porque pode desenrolar um papo e uma história muito diversificada e muito legal daí. Mas, enfim, foi uma discussão que veio à tona ontem que eu trouxe aqui na mesa para a gente relembrar e discutir. Eu me abri quando ela falou: temos que respeitar os povos goblinoides porque eles são representantes da raça negra dentro do RPG. Não, os representantes da raça negra no RPG são os negros. São os seres humanos negros, ora porra mesmo. Então, Igor, merece uma introdução, né? Um comentário sobre essa fala dela aí. Cara, nós somos frutos dessa cultura, né? A nossa cultura, ela é colonial, né? Ela é colonial, ela é capitalista, ela é racista, ela é misógina, ela é homofóbica, ela ela defende de uma maneira violenta a existência de apenas dois gêneros e que existem papéis bem determinados para ambos, né? Assim, isso tá na gente, faz parte do nosso da nossa memética, né? Da estrutura das nossas ideias. Nós temos uma visão colonialista do mundo. Essa visão colonialista, né, gerou produtos culturais que influenciam a nossa visão de mundo. Mas uma das coisas que eu acho bonita no RPG é essa possibilidade dialética, né? Essa possibilidade de que a gente vivencia as histórias e pode ter um papel ativo e crítico na maneira com que esse mundo vai ser estruturado. Inclusive, vejo também que o papel de um bom mestre é absorver as intenções dos as intenções dos jogadores com seus personagens, né, para criar uma história coletiva e não usar apenas os jogadores como atores, né, dentro do seu roteiro pré-determinado. Claro que o cerne, né, da história está sendo ditado pelo narrador, né? Que está ali interpretando o mundo e está criando estrutura narrativa, mas tem que deixar os jogadores fazerem parte também. Cara, a fala dela foi racista, mas eu não vou colocar essa peja nela. Foi racista, foi infeliz, porque ela viu, tem aqui ela teve uma percepção que eu compartilho com ela, que sim, os outros povos sencientes dentro dos universos de fantasia representam o nosso preconceito, representam a nossa visão colonialista, né? Representam uma visão eugênica também, né? É que a gente está tendo contato com esses outros povos que são predeterminados naturalmente a atitudes que são mesquinhas, a atitudes violentas, a atitudes primitivas.
E normalmente nesses universos a característica da raça humana é a sua ousadia, é a sua curiosidade, é a sua vontade de progresso. Então é muito fácil a gente localizar esse discurso em algo para ser bem neológico assim, algo antiquado, né? Algo que já devia ter se perdido nas areias do tempo, se não nunca existido. Mas a identificação imediata que ela faz, né, de que essa etnia aqui, os negros, são os goblinoides, foi infeliz. Aí você já dá um novo passo, né, que eu acho que foi infeliz, mas não é uma visão só dela, sabe? Você já dá um passo a mais, né? Você já diz, não, eles são os humanos. Mas seria desonesto a gente ignorar que quando a gente tem um imaginário de quem são os humanos, ou pelo menos quando a gente tinha, vamos ser esperançosos e imaginar isso como algo que já está sendo ultrapassado, mas o imaginário dos humanos não era imaginado, sabe, só um branco nórdico, sabe, europeu. Não, basicamente a introdução sobre esse assunto foi porque a gente estava falando das raças jogáveis, né, e das que podem ser adaptadas para jogar, e as vantagens e as desvantagens de cada um, né? E entre os goblinoides, quase todos dá para jogar, né? Os goblinoides, os hobgoblins, na verdade, os bugbears fazendo um pouquinho de esforço e diálogo com o mestre dá para jogar, com goblins também dá. E a gente falando sobre os goblinoides, sobre centauros, sobre licantropos e tudo. E ela pegou e falou isso sobre os goblinoides, né? Que eu achei extremamente peculiar, para não dizer outra coisa. E sobre isso que está falando sobre o papel do mestre, do jogador, do teatro, do mise-en-scène, né? Que é o RPG. Antigamente eu tinha uma ideia que o bom narrador tinha que pensar em tudo, tinha que deixar tudo muito verossímil, tinha que todos os NPCs tinham que ter nome bem determinado e todo mundo tinha que ter uma profissão, um conceito, uma aparência peculiar assim, para chamar a atenção e tornar aquele mundo vivo. Hoje em dia eu acho que um bom mestre é aquele que sabe improvisar, sabe? Ele cria, como tu disse, o cerne da aventura e deixa os aventureiros construir, brincar, né, nessa sandbox. E se ele for muito bom de improviso, ele vai ter mais ou menos ali como fazer um direcionamento da aventura sem precisar ficar agrilhoando, né, os aventureiros, os atores, os actantes, enfim. A gente ainda convive com fandoms que são extremamente críticos a retratações mais inclusivas, né? Com aquela triste frase de mas naquele tempo não era assim. A gente fica meio... Primeiro, que tempo você está falando? Porque eu pensei que era um universo de fantasia. Segundo, quem disse que não era assim? Né? Como tem um caso que eu me recordo muito que eu vi na internet de um cara reclamando de uma produção de TV que tinha soldados romanos negros. E o cara falando, mas naquele tempo não era assim. E aí alguém que viu botou outro comentário anexando um trabalho histórico mostrando que sim, existiam. Que não eram tão incomuns. Eu recentemente tenho ouvido muito um podcast, né? Que transcreve não, ele registra, né, e edita, fica bonitinho como uma narrativa, aventuras de RPG, né? As aventuras já são jogadas para serem transformadas em podcast, né, que é o Realidades Paralelas do Guaxinim, RP Guaxa. E é muito interessante ver o método dele como narrador, né? E que é notável como ele é um contador de histórias experiente, porque você vê que ele traça o mundo dele, ele sabe o que são os personagens, ele dá significado para a ambientação
E aí deixa as coisas acontecerem conforme as reações dos personagens. Ele sabe ser reativo aos personagens também. Ele faz aquela sandboxzinha dele ali e sabe o que ele quer fazer ali, né? Outra coisa também que eu jogo com o mesmo mestre há quase 30 anos, né? Não, quase 30 anos foi um exagero, mas vão-se aí uns 26. E a gente vai percebendo o quanto essa capacidade tem a ver, sabe, com a maturidade e com o repertório que o cara tem, que vai ganhando ao longo da vida, né? Mas continuando o tema que você provocou e concluindo, você provocou agora, gente. É quase um podcast que eu vou gravando aqui. Bem, continuando, eu concordo com a sua visão. Humanos tem que ser visto como humanos. Simples assim. Eu acho contraproducente, digamos assim, né? Você querer relacionar agora essa raça é tal etnia, é tal povo do nosso mundo, né? Eles são uma representação não desse ou daquele povo, mas principalmente da visão, né, que essa cultura da qual a gente é herdeiro tinha dos outros povos, tem até hoje, né? E que uma das ideias mais interessantes para serem trabalhadas nesse nosso momento de mundo, né? Hoje, agora, 2020, é justamente desconstruir esses conceitos e fugir deles, né? São as histórias que valem a pena ser contadas, que são interessantes, que se relacionam com a nossa vivência e nosso relacionamento com o mundo, o que está acontecendo ao nosso redor. Então, concluindo, uma visão decolonialista no RPG contemplaria sim uma visão mais humanizada dessas outras espécies, né? Que no mundo de RPG são outras espécies, né? Espécies sencientes. E que é muito interessante essa discussão, inclusive, da gente ser incapaz de conviver com outras espécies conscientes, né? De outras espécies sencientes. Historicamente, até a nossa ciência sabe, nós, o Homo sapiens, somos únicos porque nós chacinamos os nossos primos, né? As outras espécies Homo, né? A gente matou eles. A gente não foi capaz de conviver com eles. Enfim, isso foi uma digressão, eu acho. Mas eu acho que o que vale a pena agora é a gente aprender a ver, sim, tem que respeitar sim os goblinoides, né? E se por um lado o conhecimento de mundo do personagem é que aquela raça é assim mesmo, né? Por outro, a partir do momento que ele é senciente, inteligente, ele é um humanoide, a gente tem que saber dar características humanas a eles. Então, com certeza, eles não são definidos só por aquilo. E mesmo que os personagens tenham razão, a cultura dos personagens tenham razão, essa espécie é mais primitiva, é menos inteligente, é mais violenta. Ela é mais em relação a quem? Né? Definido por que contexto? E eu não estou falando de uma análise científica, não. Eu estou falando de uma questão de diálogo, de convivência entre essas raças. Que aquele personagem, mesmo que seja NPC, né, daquela outra raça, ele tem capacidade sim de fugir daquele estereótipo, assim como os personagens fogem de um possível estereótipo humano o tempo todo. Complementarmente, eu acho também interessante uma outra abordagem. É levar em conta que existe apenas uma espécie humanoide naquele universo ficcional, que é a humana. E que aquelas diferenças que fazem os nossos personagens medievos acreditarem que convivem com outras espécies, ou outras raças, né? Que é outro conceito que sobreviveu tempo demais no nosso mundo e que ainda tem gente que acredita nele, apesar de ter sido completamente descartado pela ciência, né? Porque a gente não tem diferenciação suficiente entre a gente para termos raças, né? Mas, enfim, você levar em consideração que todas aquelas raças, entre aspas, são humanos, né? São humanos que são vistos como se fosse outra espécie por aqueles indivíduos porque eles são primitivos, por aqueles humanos porque aqueles humanos são primitivos,
né? E pensam que aquela diferença cultural ou aquela diferença geográfica mesmo, né? Criada pela maneira que aquelas pessoas têm que sobreviver onde estão ou onde historicamente estiveram, né? E leva eles a acreditar que aquilo é outra espécie, né? Era exatamente aí que eu ia chegar, mas que você conseguiu fazer chegar com maestria, né? Que é as outras espécies Homo, né? Tipo o Homo Neandertal, né? Neanderthalis. Ele, apesar de ser anatomicamente mais potente que o Homo sapiens, como ele era em menor número, até onde se sabe, ele foi dizimado, né? Pelo Homo sapiens. E do mesmo jeito, os pigmeus que tinham no sul da África e na Austrália, mas ali eles acabaram morrendo por causa da evolução mesmo. Eles não conseguiram se adaptar ao meio tão bem quanto os sapiens. Mas assim, eu quero te dizer que o nosso mundo ele é caótico porque nós temos essa quantidade de alegorias e de visões deturpadas dentro de nós mesmos, né? Alegorias que eu digo é a gente querer ver alegoria em tudo e achar que tudo é o outro, nada somos nós, né? Nós não conseguimos conviver nem com nossas próprias diferenças. Aí tu imagina se na Terra tivesse diferentes tipos de homos, né? Homo sapiens, Homo erectus, Homo erectus já é, né? Mas um Neanderthalis, Homo não sei o que, Homo não se das quantas. O nosso mundo ele teria sido tão miscigenado, ele estaria tão miscigenado como ele é hoje, ou ele seria um muito mais guarnecido as fronteiras, né? As fronteiras seriam muito mais visíveis, porque assim a arte imita a vida, né? Na obra lá do Sapkowski, né, do The Witcher, ele vai mostrando como os anões e como os elfos, principalmente essas duas raças, como elas foram se aglomerando em guetos, porque o humano chegou depois, e nos livros não foi uma conjunção de planos, foi mesmo grandes navegações, que nem no nosso mundo real, e mostra como os humanos chegaram, chacinaram os elfos, expulsaram os anões das montanhas, e depois aos poucos, mesmo aglutinando essas duas espécies, como eles ainda hoje vivem em guetos e são extremamente tratados com preconceito, com desrespeito, com desdenho. Eu acho até que você conhece nessa obra, assim, os livros. Só lembrando, o Igor, que nós temos povos pigmeus que existem até hoje, temos pelo menos uns poucos herdeiros dos povos originários da Nova Zelândia, né? Assim, esses povos foram eliminados pela colonização bem recente, século XX, né? Eles não tiveram dificuldade de se adaptar a nada, eles só não conseguiram sobreviver ou foram quase eliminados, né? Pelo contato com uma cultura que tem como principal característica ser extremamente violenta. Não, com certeza tiveram. Eu tô dizendo assim, a eliminação dos povos pigmeus, tipo vamos fazer um paralelo aí com a dos indígenas. No Brasil, quando os portugueses chegaram, tinha por volta de 6 milhões de índios só no litoral, né? E proporcionalmente à quantidade que tem hoje, pode-se dizer que foi um extermínio. E os povos pigmeus foi mais ou menos a mesma coisa. Só que parte por extermínio de colonização, parte por adaptação. E eu tô falando isso quando eles migraram justamente para as ilhas da Oceania, né? Que hoje são a Oceania. Assim, eu tô falando isso baseado no Sapiens lá, mas claro que pode estar. Faz tempo que eu li, eu posso estar tendo algum déficit de memória. Posso estar errado em alguma coisa. Mas não é um dado 100% tirado do bolso, né? Pode ser assim que eu tenha
90% deturpado. Mas é mais ou menos isso mesmo. Mas eu trouxe meus paus meus para exemplificar o que você vai falar sobre os términos das raças Homo, além do Homo sapiens, né? Não, não, você está corretíssimo, né? Eu também li o Sapiens há muito tempo, né? Esse livro eu acho que tá até com a minha ex-mulher ainda, que ela adorou o livro. Eu acho que nós estávamos nos referindo a coisas diferentes, então, né? Você está falando das raças, né? Digamos assim, né? De outros povos da família Homo, né? Que aí sim são, né? São pigmeus, né? Eu estou falando de povos de Homo sapiens mesmo, né? Etnias que existiam em lugares, né? Agora, 50 anos atrás, né? Há 70 anos atrás. A gente fala muito, né, cara, assim, de evolução, da tecnologia, tá avançada, da cultura, tá avançada. E aí fala de quão primitivos são outros povos. É incrível como os outros povos pra gente sempre são primitivos, né? Sempre. E aí a gente tem dificuldade de ver o quanto essa nossa evolução aconteceu na absorção, né? Acho que uma coisa que é falada até em colégio, né? Já da época que a gente estudou, é o quanto os povos islâmicos, né? Os muçulmanos eram mais avançados tecnicamente, né, do que os povos europeus, que estavam na Idade Média passando inclusive por um retrocesso muito grande. E como essa ciência que nós temos hoje, na verdade, bebeu na ciência desses povos, ou seja, a ciência que nós temos hoje é uma evolução da ciência desses povos, né? Não do povo europeu. E aí outra coisa menos discutida é o quanto isso aconteceu sim com povos que a gente olha assim, porra, os caras estavam tipo numa tecnologia anterior à da era do bronze. Pois é, brother. E com isso tudo eles tinham conhecimento tecnológico que auxiliou na evolução da ciência que nós temos hoje. Inclusive tinham conhecimentos tecnológicos que foram perdidos, né? E que seriam inestimáveis, né? Para serem reproduzidos e evoluídos à luz do método científico. Né? Onde a humanidade já não estaria se a gente não tivesse passado por esse processo primitivo, brutal e selvagem que os povos europeus submeteram à maior parte do mundo, né, cara? A gente vive a narrativa dos vencedores, e aí a gente vê o progresso, a evolução tecnológica que a gente tem hoje, a evolução social que a gente tem hoje, né, como uma linha natural, né, como algo linear e natural, uma evolução natural da cultura desse povo, né? E isso não é verdade. E talvez a intervenção desse povo tenha sido justamente atrasar a evolução do conhecimento que estava sendo criado no mundo todo, né? Mudando um pouco de assunto, mas mantendo aqui no mesmo tom, no mesmo acorde, digamos assim. Eu tava assistindo uma série chamada Suits, eu não sei se você conhece. É falando sobre advogado. Mas isso não é importante. O importante é que essa série tem 10 temporadas e o espectro que ela pega é de 2008, 2009, por ali, até 2019, obviamente, né? 10 anos. E dá pra ver nitidamente como a série é uma obra aberta, e uma obra aberta de 10 anos, no caso, né? 10 temporadas, dá pra ver no elenco, no roteiro, principalmente, nas ações, nas decisões de roteiro, na própria escolha de elenco e tal, dá pra perceber como as mudanças, que foram muitas, de 2008 para cá, as mudanças antropológicas mesmo, como elas modificaram o andamento da série. Vou te dar só um exemplo. Tinha uma mulher que ela era hipersexualizada e ela era uma secretária. Parecia uma atriz pornô. Isso na primeira temporada. Essa mesma personagem, como ela é muito carismática, ela ficou até o final.
ela casou com um protagonista, virou CEO de uma empresa e ela ficou totalmente independente, assertiva, badass. Não é uma série de ação, né? Mas devido às proporções, ela ficou badass. E eu não tô dizendo isso como crítica, nem como, enfim, como vantagem intrinsecamente. Eu tô falando, citando esse caso como reflexo da mudança, né? Porque na primeira temporada tem até uma cena muito emblemática que ela se debruça assim na mesa do advogado lá pra falar com ele. E sem motivo nenhum, a câmera filma de trás, dá um close na bunda dela. Sem motivo nenhum. Mas tem outra série que mostra assim, um corte temporal interessante que aí sim a própria série, a narrativa dela faz muito, que é o Mad Men. Cara, Mad Men é muito lindo em todos os aspectos, sabe? E aí ele vai te pinta aquele quadro Norman Rockwell para começar, né? De pujança americana, dos estereótipos, cada um no seu lugarzinho. E aí ele vai dando um lento mergulho, né? Ele te mostra primeiro a superfície e mergulha naquilo ali, você não está nem esperando, né? E acho que são 8 temporadas maravilhosas, que eu já assisti 2 ou foi 3 vezes. E que experiência bacana, para revisitar mesmo, mas que o próprio seriado, o que ele faz é isso, ele é um eu não sei como descrever, porque ele faz um estudo de todos os personagens, né? A narrativa dele é parecida com o de estudo do personagem, só que o estudo do personagem normalmente é focado em um só, né? E ele estuda todos os personagens ali, claro que com um foco maior no personagem principal e quem está mais próximo dele. Aí tu citou aí essa secretária e eu me lembrei da Ruiva lá, que eu não vou lembrar o nome agora, que eu sou péssimo com nome de personagem, e que você não está nem esperando aquele personagem evoluir e ele te mostra, né? E aí você começa vendo como estereótipo e vai vendo o humano por trás. E é maravilhoso como todos são péssimos seres humanos. A gente revisita e fica pensando assim sobre aquela geração de... Muitas vezes, para quem é mais velho como eu, às vezes é a geração dos nossos pais, né? Ainda que seja um paralelo difícil, por ser um retrato muito estadunidista, né? Estadunidense, né? Mas aí você vai vendo que você vai materializando em sentimento aquela ideia de que a nossa geração precisa fazer terapia porque a geração anterior também precisava, mas achava que era frescura. Cara, eu acho legal perceber essa evolução das narrativas. Tanto eu acho interessante consumindo a história, mesmo quando a gente não tá vendo isso dentro do discurso da história, a nossa leitura tá tendo, né? A gente tá olhando de maneira crítica para ela, porque a gente tá em outro momento e a gente fica estranha, né? A maneira de contar histórias evoluiu e aí você reduz uma coisa que podia ser uma riqueza no roteiro, né? Que é uma presença humana, né? A um objeto de cena. Isso é sempre incômodo. Essa perda de tridimensionalidade é incômoda, né? É como se você estivesse aqui dando um péssimo paralelo, mas enfim, vendo aqui um filme, um seriado normal, sim, e de repente algumas peças do cenário fossem desenhadas. Nem disfarçadas, só desenhadas e sem justificativa estética nenhuma. E aí destoa. Aí num nível muito pior, né, é você reduzir um personagem a objeto, ainda por cima, né, alimentando a narrativa de um discurso que é abjeto, né, num olhar de agora, que é crítico que vê isso. Por outro lado, a gente ainda tem esse gosto de se perdoar um pouquinho, né, de lembrar, eu já vi as coisas assim, né? Antes, nesse outro momento anterior da minha história pessoal, eu vi as coisas assim e eu tô passando por uma jornada que tá me evoluindo, né? Que tá me mostrando um mundo maior, né? E é sempre uma experiência muito massa, que é coroada nessa experiência, né?
pela própria narrativa também tá evoluindo. E aí você vai aqui de mãozinha dada com ela e sente. É engraçado, você sente uma empatia pela série, pela mídia, não, não só pelo conteúdo dela, né? E aí, negrada, já aluguei demais os ouvidos de vocês, particularmente você, Igão. Mas agradeço, comecei bem o dia, comecei pensando com aquela coceirinha no cérebro que empolga a gente, né, pra viver. Eu vou aqui eu tenho que lavar uma louça pra poder cozinhar. Deixei tudo sujo ontem. Porque se eu não cozinhar, eu não como. Então eu tenho que ir nessa. Valeu, negrada.